Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja sobre nós. Amém. Com uma alegria muito grande. Hoje, dia 17 de setembro, de 1922, aliás, 2022, estamos aqui reunidos na igreja para louvar e santificar o nome de nosso Deus. Amém. Hoje eu trouxe um tema para os irmãos que tem o seguinte título: o que buscamos na vida? O que nós buscamos na vida? Vamos fazer aqui uma analogia. O que nós, individualmente, buscamos na vida? Talvez o que nós estamos buscando hoje seja a mesma coisa que nossos antepassados buscaram. Talvez seja a mesma coisa que as pessoas de eras passadas buscaram. Desde que o homem se entende por homem, ele tem uma coisa chamada de adquirir coisas. É uma das poucas criaturas, na face da Terra, que tem esse pensamento, que tem essa finalidade: adquirir bens, adquirir coisas, porque isso talvez vai me deixar mais feliz. Então, isso é a mesma coisa, então poderíamos até fazer um paralelo com nós hoje com o passado. Adquirir bens materiais, adquirir dinheiros, adquirir conhecimento, adquirir coisas que talvez não sejam de um proveito para nós. Mas o que a Bíblia nos diz? O que nós estamos interessados é o que nós devemos buscar, o que nós devemos adquirir. Porque nós temos um livro que nos, como diz aqui, que nos oriente, que nos guie, que nos, enfim, indica o caminho que nós devemos seguir. E um dos textos, nós vamos ler vários, vamos buscar um em especial. No livro de Isaías. O livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6. Porque o homem diz assim, todos acharam? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Qual é o sentido de invocar enquanto ele está perto? É no sentido de que ele está acessível às nossas orações. Por que isso? Irmãos, o homem sempre, essa busca constante que ele tem de coisas, ele acha que o que ele busca, o que ele adquire, vai trazer uma coisa chamada felicidade. Mas será que essa felicidade é plena? Dizem que até o dinheiro compra tudo. Será que o dinheiro pode comprar uma felicidade? Vamos supor que o dinheiro compre a felicidade. Mas o homem tem uma vida curta. Ele não vai poder usufruí-la plenamente. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos procurar a Deus enquanto pode achar.
Por que também? Porque um dia acontecerá de nós não podermos mais achar a Deus. Nós temos aí essa escola, a nossa escola bíblica, né? Falando sobre o povo enquanto estava no deserto. Nunca se teve na história uma nação, um povo que estivesse tão perto de Deus. Eles poderiam buscar a Deus, que iriam achar. Deus estava perto, pertíssimo. E tinha um representante chamado Moisés, que atendia o povo. As coisas passaram, mudaram. Nós, hoje, para acharmos a Deus, não temos mais um intermediário físico. Nós não temos mais um Moisés do jeito que aquele povo teve. Mas, hoje nós temos Cristo, que é muito maior do que Moisés. Então, de uma forma diferente, que é através da oração, nós podemos achar a Deus, porque Ele ainda está presente em nossas vidas. E tem um outro detalhe. Certo filósofo disse o seguinte: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Então, nós temos que realmente buscar a Deus. Por que buscar a Deus? Devemos saber separar as coisas de bens materiais de Deus. Porque Deus é eterno. Bens materiais, eles passam. A Bíblia não está dizendo, Jesus não falou, que o ladrão poderia até roubar, ficaríamos sem nada. Então, está inerente no coração do homem buscar alguma coisa. Ele está inerente fazer a sua vida digna de ser vivida. E qual é a melhor forma de fazermos essa vida ser digna de ser vivida? É tendo Deus no coração. Agora, quem devemos seguir? Já falamos que é Deus. Mas que forma? E é tão importante isso, que nós vamos ver aqui um outro texto. João capítulo 1. Olha só. Um texto super, muito conhecido. Ele diz assim. João capítulo 1, versos 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, aquelas multidão, disse-lhes: que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então se estava buscando alguma coisa a Jesus. Vamos ver aqui João 6, texto muito conhecido também. João 6, versículo 68. E diz assim: respondeu-lhes, pois, Jesus: Simão Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de que mesmo? De vida eterna. Então, é esse que deve ser o nosso objetivo. E a oportunidade que nós temos foi dada por Deus. Vamos ver aqui um outro texto, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Porque ali nós iremos encontrar a verdadeira felicidade. Diz assim, Mateus capítulo 6, versos 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscando o reino de Deus, buscando o reino hoje do homem, iremos encontrar uma eterna justiça ou não? É claro que não. Isso só vamos encontrar no reino de Deus, buscando a justiça de Deus. Quando nós tivermos um reinado teocrático, aí sim nós teremos todas essas coisas. Então, nos hoje, nos é dado esta oportunidade de buscarmos a este reino. Irmãos, nós estamos aqui na Terra fazendo, na nossa vida que nós temos hoje, nós estamos fazendo um treinamento de coisas vindouras. Fazendo aquele paralelo, né, com o estudo da saída do Egito, e o deserto foi uma escola, era para o povo aprender a como lidar com as benesses que Deus daria. Deus fez milagres atrás de milagres. E qual foi a resposta daquele povo? Os que saíram do Egito? Reclamaram. Eles, em outras palavras, eles não quiseram. Eles não quiseram a oportunidade que lhes estava sendo dada. Eles preferiam, no ponto geral, ser escravos no Egito. Ter uma vida amarrada, não ter a liberdade, não ter justiça, uma justiça plena, uma justiça correta. Não, eles não quiseram. Diferente de nós, o que nós procuramos? Nós procuramos uma justiça correta. É o que nós buscamos na vida. Vamos ver aqui o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, no versículo 24, né, até o 28, que diz assim: Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve em quem desse atenção. Foi o que Deus fez. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também, da minha parte, eu me rirei na vossa perdição. Zombarei em vindo o vosso temor. Que foi que a palavra no estudo de hoje e da semana passada, o que Deus falou para Moisés dizer para o povo? Marche. Marche, exatamente. Marche. E a mesma coisa nós hoje, devemos marchar. Olha que paralelo bem interessante com o estudo de hoje. Nós também devemos marchar, ir para a frente, mas tendo um objetivo, né? Também, vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa petição como a tormenta, sobreviverá a vós aperto e angústia. É o que nós passamos também hoje, porque viver neste mundo não é fácil, seguindo os princípios corretos da palavra. Não é fácil. Mas nós vivemos nesse mundo. E o 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Esses são dois caminhos. Acatar os caminhos de Deus com a sua repreensão ou deixar para lá.
Tem um ditado que diz que o excesso de liberdade faz mal. Não é isso que dizem? O excesso de liberdade faz mal. Podemos falar até mesmo do Brasil. O Brasil não se, entre aspas, se fala que não tem justiça, né? Criminalidade aqui é uma das mais altas do mundo. E muitos já se falaram. Por que essa criminalidade que existe no Brasil, esse excesso de liberdade, está desse jeito? Muitos já falam, tem uma coisa chamada punição. E no Brasil não tem. Os crimes aqui hediondos acontece, as pessoas passam 8 anos numa cadeia e voltam a praticar os mesmos crimes. O Brasil é um país que tem uma das mais altas, por assim dizer, volta de ex-criminosos. Pessoas voltam a praticar crimes. Por quê? Porque não tem a punição na cadeia, não foi feita, que no primeiro se pensava que era para punir, e ela não é feita grandemente. Temos um país que a volta de criminosos para a cadeia é baixíssima. Por quê? Porque é uma punição exemplar. Lá não tem excesso de liberdade dentro da cadeia, não se tem mordomias, por assim dizer. É o Japão. É 20 anos de cadeia ser condenado, são 20 anos de prisão. Não tem bom comportamento, não tem nada disso que o faça diminuir. Ele vai cumprir a sua pena. Então, muitas vezes, quando se usa mal o excesso de liberdade, podemos estar praticando o mal para nós mesmos ou para toda uma sociedade. Porque a liberdade tem que ser usada ponderadamente. Quem é cristão sabe que a Bíblia põe limites a certas coisas. E nós devemos seguir, porque é a lei de Deus. Então, enquanto Deus está aqui presente, nós devemos seguir isso. Tem um outro texto aqui bem conhecido, que é o livro de Salmos, é o capítulo 32, do versículo 6. Salmos 32, versículo 6, que diz o seguinte: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, o tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, nós temos que contar com esses limites que a Bíblia nos impõe. Nós temos nossa liberdade, nós temos a quem buscar, que é a Deus, enquanto Ele está presente, mas nós temos certos limites. E uma outra coisa bem interessante. Ao buscarmos a Deus, nós devemos buscá-lo de uma forma que não seja egoísta. Como? Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa fé e com todo o nosso amor. Olha aqui, ó. Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29, no versículo 13. Diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso quê? Vosso coração. Então, nós, ao buscarmos a Deus, nós temos que colocar o nosso coração, não com um sentido egoísta,
para usufruirmos de benesses. Não. É algo que Deus nos dá, mas nós temos que ter o nosso coração sincero, temos que ter o nosso coração à parte de qualquer egoísmo, de qualquer interesse a não ser adorar ao nosso Deus. Vamos ver aqui um Salmo 119, bem conhecido. Olha aqui o que diz aqui. Salmo, versículo 2. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o vosso coração. Mas como uma das coisas, como poderíamos alcançar, buscar a Deus no nosso coração? Muitas vezes nós temos que fazer uma lavada na nossa vida. Dizem que tinha um empresário, tinha uma empresa. O empresário, então, ele tinha uma empresa, lógico, uma redundância, né? Mas essa empresa, ela não estava muito boa, não. Ele tinha alguns negócios que não estavam dando certo, e ele não via como. Ele ficava no escritório dele, ele ficava no escritório, no computador, olhando livros, pesquisando, ele não conseguia achar um jeito de fazer essa empresa crescer, essa empresa se desenvolver. Então, o que ele fez? Ele ouviu dizer que tinha sim, e essa pessoa, ele era muito religioso. Ele acreditava em que, como que por mágica, ele poderia fazer essa empresa crescer. Ele poderia resolver essa questão. Porque ele acreditava em algo sobrenatural. Tinha um guru na cidade que prometia resolver todas as questões. Então ele chamou esse guru e perguntou para ele: o que eu posso fazer para a minha empresa crescer? O guru, sabendo que ele tinha essas crenças, fez o seguinte: eu trouxe aqui uma caixa pequenininha, o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai andar por toda a sua empresa, todos os dias, com essa caixa na mão. Mas o senhor tem que passar com ela por toda a empresa. Todos os dias. Daqui a um mês, o senhor me chama e vamos avaliar os acontecimentos. E assim ele fez. Ele pegou a caixinha e começou a sair pela empresa. Coisa que ele não fazia. Aí, lógico, no primeiro lugar, no corredor, ele viu lá a pessoa pegando um lixo e com o saco pela metade. Aí ele percebeu que sobrava lá, uma grande parte do saco estava vazio. Então ele falou para a pessoa: não deixe o saco encher mais. É um desperdício, né? E continuou andando. Aí foi na copa e viu que estava quase na hora do café, e o café da manhã tinha sobrado. A copeira estava jogando aquele café fora, um desperdício. Aí ele falou para ela: não, porque você não faz uma quantidade menor. E começou a andar pela empresa. Vinha em alguns lugares que tinham pessoas dormindo, que tinham pessoas que não estavam fazendo o seu serviço de uma forma correta. E todos os dias, cada vez que ele passava com aquela caixinha pela empresa, ele notava que algo estava errado.
E as coisas começaram a mudar para a empresa. Ele começou a fazer economia, ele começou a aumentar a produção, ele começou a notar que as coisas estavam se encaixando. E quando aquele guru veio, ele comentou com o guru: olha, a sua caixinha realmente funciona, mas eu estou curioso. O que tem dentro dela? E eu posso ficar com ela mais tempo? E o guru falou: sim, você pode ficar o tempo que você quiser. Ele falou: então eu vou ver. Então pode abrir a caixinha, você vai ver o que tem dentro. Aí ele desfez o laço e abriu a caixinha. O que tinha dentro da caixinha? Nada. Não tinha nada. Aí ele se assustou. O guru falou para ele: a sua persistência em fazer aquilo que é correto para a sua empresa. Isso sim é o que faz a sua empresa crescer. Tem um ditado, né, na terra lá do irmão Vicente diz: o que engorda o boi é o olho do dono que engorda o boi. Então é a mesma coisa nós, irmãos. Nós temos que fazer isso em nossas vidas. Nós temos que andar, nós temos que caminhar, nós temos que buscar esse reino, buscar o que é correto no nosso dia a dia, procurando fazer o que é correto. Por quê? Porque Deus nos ajuda a lutar, buscando o que é correto, buscando aquilo que é certo. Deus nos ajuda. E eu acredito que vários irmãos já tiveram situações difíceis e o seu pensamento, estando com o Eterno, é o que fez sair de situação. Irmãos, ao sairmos de casa, ao dormir, ao estarmos em casa, não devemos esquecer uma palavra mágica que nós temos. Essa palavra mágica é oração. E devemos fazer o que a palavra indica: orar. Orar é agradecer a Deus, pedir a Deus, intervir, que Deus intervenha em nossas vidas para nos ajudar. Tanto isso que o Pai sabe de todas as nossas necessidades, que Ele nos deu Jesus. Nós devemos aproveitar, irmãos, aqui no bom sentido, né, de contar com essa misericórdia que Deus nos deu. Porque nós, assim como foi dito para o apóstolo Paulo, a minha misericórdia lhe basta, nós também podemos ter essa misericórdia. Nós sabemos que temos essa misericórdia e podemos contar com ela. Porque a verdadeira felicidade, ela só vem com Jesus. Ao termos Jesus no nosso coração, ao termos Jesus como nosso mediador, o único mediador, devemos fazer o uso correto, uso com fé, uso verdadeiro, um uso com coração dessa prerrogativa que Deus nos deu, que Deus nos dá. Devemos buscar a Deus enquanto Ele está presente, porque um dia não teremos mais. Lembre-se sempre, irmãos, que Jesus está ainda como nosso advogado. O que faz um advogado? Ele defende o seu cliente. Mas um dia Jesus virá como juiz. O que um juiz faz mesmo? Julgar. Ele aplica a sentença. E nós não queremos aplicação de sentença. Porque se for aplicar sentença sobre nós, o que nós merecemos? Se nós somos pecadores, somos imperfeitos. Foi no deserto aplicado a sentença para aquele povo que saiu do Egito. O que aconteceu?
ficaram no deserto, eles morreram. Nós não teremos isso. Então, para terminar, irmãos, né, vamos ver aqui mais um texto. Um livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, no seu capítulo 5, no versículo, podemos ler aqui, 9 e o 10 e o 11, que diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá através da oração. A Ele seja dada a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Irmãos, sempre temos que ter nas nossas mentes o que buscamos na vida. O que buscamos na nossa vida. Devemos, de uma forma correta, buscar a Deus, a Jesus Cristo. Porque eles são a única solução para tudo aquilo que ocorre no mundo. Vamos encerrar então com uma oração, irmãos. Aqueles que puderem, por favor, se ajoelhem. Santo e eterno Deus, Deus Criador dos céus e da terra, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma mensagem que o Senhor nos enviou através do teu servo, da qual nos chama a atenção no que diz respeito a te buscar enquanto há tempo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que a gente possa estar sempre buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está de perto, pois sabemos que hoje poderemos estar aqui e amanhã não. Por isso que nós temos que estar sempre em consagração e santificação com o Senhor. E se não estamos conseguindo, Pai, o teu filho, ele deixa um verso que nos anima. Ele diz que aquele que buscar ele vai encontrar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ele está disposto a nos ajudar a se aproximar cada vez mais do Senhor. Dá-nos este poder, esta força, para que a gente possa viver uma vida digna de um dia poder estar preparados para encontrar com o seu Filho nas nuvens dos céus. Abençoe aqui todas as famílias representadas, os irmãos que estão conectados através da internet, que as mesmas bênçãos alcancem onde que eles estiverem. Obrigado por tudo, obrigado por mais esse dia de sábado que o Senhor nos concede, e nos abençoe agora também o nosso almoço, que nós iremos repartir entre irmãos, pão físico, assim como o Senhor nos deu pão espiritual. Muito obrigado por tudo, é o que nós te rogamos em nome e pelo amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No final agora, irmãos.